Hoje eu posso dizer que nessa linha de 4 anos e 2 meses de entrevistas, eu tenho a meu lado um médico espetacular. E vocês sabem, quando eu digo aqui, quando eu falo com muita propriedade. Eu conheço, eu estudo, eu acompanho a evolução desses grandes médicos, justamente o quê? Nos aperfeiçoamentos, nos cursos, nas certificações, nos congressos. Portanto, hoje, uma presença ilustre, o doutor Petrúcio Sarmento. Doutor, seja muito bem-vindo. É uma honra. Eu acompanho, eu fico maravilhado, estou sendo sincero, e o público, que muito já conhece e reconhece o trabalho do senhor, hoje nós vamos dar uma profundidade ainda maior. Muito obrigado, doutor. Bom dia a todos, eu é que agradeço, é uma honra para mim estar aqui e é um enorme prazer conversar com você. Sei que é uma pessoa que é muito dedicada à área de saúde e principalmente aos projetos sociais, né, que tentam abranger o maior número de pessoas possíveis. Então, me coloco à disposição aqui para nós conversarmos bastante, discutirmos e interagir com o público sempre que possível. Doutor Petrúcio, às vezes, assim, eu costumo muito, tem alguns testes que eu faço, mas eles têm toda a vertente do bem, a vertente positiva. Muitas vezes eu vejo lá o trabalho do doutor, aí eu vou pelo WhatsApp, bom dia, doutor. Aí, às vezes, o doutor sempre responde, aí muitas vezes responde de noite, e eu tenho a nitidez. O doutor está salvando vida naquele momento. Está possivelmente num centro cirúrgico. Pode estar, inclusive, operando com um robô. Não é isso, doutor? Infelizmente, durante o dia, a agenda é bem atribulada e você tem toda a razão. Geralmente, no final da noite, comecinho da noite para o final da noite, eu começo a responder essas mensagens. Hoje a gente tem tido uma agenda bem intensa de cirurgia. Tenho o prazer de trabalhar num grande hospital, acho que o maior hospital do Norte-Nordeste hoje, que é o Hospital Real Português em Recife. E lá a gente tem um centro de robótica, né? O Hospital Português hoje tem o robô, um dos mais modernos do mundo. Está se preparando para adquirir uma segunda máquina, tendo em vista o volume de cirurgia, e tem investido muito também na parte educacional. Então, hoje, lá no Hospital Português, nós temos participado de um projeto que faz parte da criação de um centro de treinamento de simulação realística, que é uma coisa muito interessante e vai muito com a sua área, né? Então, a gente tem feito gravações de procedimentos na íntegra para que esses procedimentos sejam transformados em softwares e que todos os médicos e profissionais de saúde possam, através de óculos, à distância, frequentarem a sala de cirurgia em tempo real. Sensacional. Então, esse é um projeto também que está sendo integrado com a realização das cirurgias robóticas no Hospital Português. Doutor, e eu já vou fazer, eu costumo fazer alguns pedidos e vou pedir ao senhor, eu quero acompanhar tudo isso em primeira mão, viu, doutor? Porque eu adoro o Hospital Português, como o senhor bem sabe, já entrevistei grandes médicos do Hospital Português, conheço o trabalho há muito tempo, inclusive, na cirurgia robótica, que iremos falar imensamente hoje, porque é algo diferenciado e extraordinário. E, doutor, na percepção, quando o senhor fala, que eu conheço, eu até sei o número de vezes, eu já estive por 17 vezes em visitas ao Hospital Português. Doutor, aquilo é um templo da saúde, ali é uma referência. Quando a gente vê o número de leitos, a quantidade de profissionais que ali trabalham, é uma coisa grandiosa, é uma coisa espetacular. Para que os senhores e as senhoras tenham um pouquinho da ideia, não tem aqueles carrinhos de golfe, a gente lembra muito ali da Rede Globo, né? As pessoas andando. Já tiveram momentos, porque o complexo é tão imenso, o Hospital Português do Recife, de eu estar no carrinho de golfe, porque senão você se perde lá dentro, não é isso, doutor? Verdade. O complexo hoje, ele faz parte do complexo do Real Hospital Português, 5 edifícios, 5 prédios, né? Tem mais de 600 leitos. E agora está indo para um novo prédio que é chamado de Cancer Center. O que é isso? É um local onde toda a jornada do paciente portador de câncer vai se dar naquele local.
Então, hoje nós implementamos também, pioneiros no Brasil, do ponto de vista do Norte-Nordeste, de forma sustentada, um programa agora de rastreamento para câncer de pulmão, né? Nós já tivemos alguns programas de rastreamento, nós vamos conversar aqui um pouco, nós fomos pioneiros ao lado do Dr. Ricardo Salles no Hospital Albert Einstein, no Brasil. E agora, no Hospital Português, nós temos algo muito inovador, né, que é esse programa de rastreamento aqui, inédito no Norte-Nordeste, onde ele visa já identificar o paciente do grupo de risco para que ele tenha um diagnóstico na fase mais precoce da doença. Isso faz total diferença. O câncer de pulmão hoje é o câncer que mais mata no mundo. Então, quando a gente faz o diagnóstico precoce, eu estou promovendo ou possibilitando aquele paciente que ele seja curado. Tá? Então, o Hospital Português hoje, com esse programa de rastreamento, ele completa o que nós chamamos de linha de cuidado do paciente. O que é isso? Ele passa a ser identificado com o risco de ter câncer de pulmão e fazendo diagnóstico precoce. Ali ele pode fazer todo o diagnóstico com biópsia, todos os exames que são necessários para o estadiamento de um câncer de pulmão, o Hospital Português tem, ou seja, o complexo hospitalar tem. É outra felicidade que nós temos em trabalhar. O paciente não sai de lá para fazer absolutamente nada em nenhum outro local do Brasil. Então, tudo que nós precisamos hoje realizar é do ponto de vista de tratamento, diagnóstico, exames de imagem, preparo pré-operatório, avaliação pré-operatória, nós temos dentro do hospital. E hoje nós temos esse Cancer Center, que ele tem uma enfermeira dedicada a cuidar desse paciente, do momento que ele tem o diagnóstico até, se for o caso, a avaliação. Tem toda a linha de cuidado, já está presente dentro do hospital. Mostrando ainda mais a grandeza desse complexo, como você já comentou, com tudo que é possível de tecnologia, então não falta nenhuma máquina, nenhuma tecnologia, nenhum exame de imagem, nenhuma máquina de radioterapia, que a gente não tenha no Hospital Português ou que esse paciente precise se deslocar para aqui ou para qualquer outro lugar do mundo. Doutor Petrúcio Sarmento, doutor, e ainda, vamos dizer, nessa logística de atuação sensacional do doutor Petrúcio, doutor, o senhor continua ligado à valorosa Universidade Federal da Paraíba através do Hospital Universitário. Eu quero mandar um abraço, estive com ele ontem, o doutor Ticiane, realmente uma expressão máxima na saúde também do Brasil, eu posso dizer, e brevemente estará aqui no programa. Aí, doutor Petrúcio, a nível do Hospital Universitário, as ligações também com a Unimed, a clínica também, os atendimentos, vamos dizer assim, particulares, ou seja, o senhor envolvido, eu vou usar uma palavra bem interessante, num ecossistema para administrar tudo isso, não é, doutor? É verdade. Então, hoje, como você falou, é um ecossistema assim. E a gente tem um orgulho enorme de estar na Universidade Federal da Paraíba. Eu sou fruto da Universidade Federal da Paraíba. Tenho para com ela uma dívida e com a população paraibana. Tudo que eu sou hoje, o que eu tenho, foi graças ao que eu tive de ensinamento na universidade. Então, como você bem comentou, sobre a tutela do Dr. Ticiane, o HU ele tem possibilitado que a cirurgia torácica consiga realizar também diversos procedimentos. Então, hoje eu estou lá como médico assistente, inclusive saindo daqui eu vou operar no HU. Continuo como professor voluntário do Departamento de Cirurgia da Universidade, então a gente tem contato com os residentes e com os internos. Lembrando que, quando eu voltei para a Paraíba, eu trabalhei um bom tempo na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. Então, quando eu voltei para cá, voltei para desenvolver dois tipos de cirurgia especificamente no HU. Um deles foi cirurgia de traqueia e o outro foi cirurgia por vídeo, né, que naquela época era extremamente inovadora, muito antes do robô. Era uma cirurgia minimamente invasiva, que hoje ainda se realiza bastante. Aliás, no SUS já é um upgrade que nós temos. E lembrando que foi do HU uma das maiores experiências do mundo da realização de cirurgia por vídeo em pacientes com doença inflamatória. Então, quando eu vim para a Paraíba, essa cirurgia praticamente dizia que não era possível se fazer cirurgia por vídeo em paciente com doença inflamatória devido às inúmeras aderências, o comprometimento pulmonar, e nós provamos justamente o contrário. Que não apenas era possível fazer isso, como também trazia uma enorme gama de benefícios para os pacientes. Esse trabalho foi apresentado em 2019 no Canadá, no Congresso Mundial de Cirurgia Minimamente Invasiva, e hoje é uma das maiores experiências do mundo, é a nossa, em fazer esse tipo de cirurgia. Recentemente, agora no começo de 23, apresentado no Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica, uma atualização desses números. Então, o HU me propicia e me dá um extremo prazer de oferecer para o SUS o que há de ponta também no mundo. Então,
graças ao trabalho que tem sido feito ao nosso reitor, ao doutor Ticiano, e nas diretorias anteriores também, que me acolheram aqui, que possibilitaram que nós pudéssemos começar a fazer esse tipo de trabalho. Então, continuo, sim, atendendo no HU. Na Unimed, passei um tempo na diretoria de provimentos com o presidente Walter Ramalho, a quem eu admiro bastante. Tivemos aí uma ação espetacular na época do Covid, né? Pudemos juntar aí os melhores médicos da Paraíba para oferecer à população paraibana o que nós tínhamos de melhor naquela época. Agora, continuo concluindo um trabalho no hospital, mas a parte assistencial é o que mais me chama a atenção e que mais me estimula, né? Então, eu continuo atendendo no consultório e, como você falou, organizar essa agenda é bem complexa. Então, ela começa às 4h e vai até meia-noite, de domingo a domingo. É assim que tem sido. Ô, doutor, e uma coisa interessante, eu sei que o público está maravilhado e daqui a pouco vamos entrar nas nossas temas, já viram e já estão a observar aí o tema principal, as vertentes que poderíamos aqui falar com o doutor Petrúcio Sarmento são imensas, né? Lógico que aqui também utilizamos a inteligência artificial e procuramos entender quais os maiores anseios, as grandes dúvidas dos telespectadores de forma geral. E é isso que iremos tratar no programa de hoje. Tanto que o tema central, que eu vou ler agora, e aí ficará, diz: abordagem robótica no tratamento de pacientes com câncer de pulmão pode ser de maneira adequada, pode ser realizada de maneira adequada, segura e minimamente invasiva. E todos saberão, repito, no decorrer da nossa conversa, que essa frase, vamos dizer assim, ela é um fato absoluto. Quando o doutor Petrúcio Sarmento argumentou aqui sobre o trabalho no SUS, a gente fica muito contente porque bem sabemos e entendemos que a maioria da população é carente de recursos. Portanto, essa visão, esse olhar constatado e informado pelo doutor, ele é essencial, não é isso, doutor? O SUS hoje, só para a gente ter ideia, dos mais de 200 milhões de brasileiros, ele cuida de 150 milhões aproximadamente. Então, veja quão complexo é você administrar isso nos vários Brasis que nós temos. Então, nós temos São Paulo hoje, que é capaz de oferecer para o SUS até mais coisas que a própria saúde complementar. Em alguns pontos, algumas universidades, como Ribeirão Preto, como a UFRJ, como a USP, você já tem o robô disponível, a tecnologia robótica disponível para o SUS. Então, cabe a nós equacionarmos aqui na Paraíba, tentar oferecer, dentro dessas possibilidades, o que há de melhor possível. Eu acho que a gente aqui consegue, de uma certa forma, com todas as limitações, elas não são pequenas, mas nós conseguimos oferecer uma cirurgia torácica bem diferenciada. Claro, deixa muito a desejar ainda no diagnóstico precoce do câncer de pulmão. Então, só para você ter ideia da gravidade, por que é que o câncer de pulmão é o que mais mata? Porque, na imensa maioria das vezes, o momento em que ele é diagnosticado, ele já está numa fase avançada. Esse paciente, das 4 fases que esse câncer pode apresentar, está de 1, 2, 3 e 4, 90% deles aqui na Paraíba, quando você consegue dar o diagnóstico, eu não estou falando só de SUS, não. Estou falando de SUS e de medicina suplementar. 90% deles já são diagnosticados numa fase avançada. Isso quer dizer o quê? Que por mais que eu use de todas as terapias e o câncer de pulmão, o tratamento do câncer de pulmão, ele explodiu do ponto de vista de recursos terapêuticos nos últimos 5 anos. Mas quando eu não consigo fazer o diagnóstico precoce, fatalmente esse paciente vai morrer no primeiro ano pós-diagnóstico, para você ter ideia da agressividade dessa doença. Então, embora ele seja o 4º mais prevalente em homens e mulheres e o 2º mais prevalente em homem, ele é o que mais mata nos 2 sexos e é o que mais mata no mundo. Só tem uma forma de nós conseguirmos reduzir isso, através da busca ativa de pacientes para que nós possamos fazer o diagnóstico precoce. E quem são esses pacientes que nós temos que buscar? Pacientes acima de 50 anos. Então, mais especificamente, uma população de pessoas entre 50 e 80 anos, que são tabagistas ativos ou que pararam de fumar há até 15 anos. Ou seja, sabidamente, hoje o cigarro, ou sempre nós ficamos sabendo, desde a década de 50, quando foi muito chique fumar, né, quando se estimulou muito o cigarro é o ator principal causador do câncer de pulmão.
Quando nós comparamos duas pessoas, uma que fuma e uma que não fuma, essa pessoa que fuma ela tem 20 vezes mais chances de desenvolver câncer de pulmão do que aquela que não fuma. Então, hoje a gente já sabe especificamente quem são os pacientes do grupo de risco, que são esses pacientes entre 50 e 80 anos, e é muito importante tornar isso um sistema, uma preocupação de saúde pública, ou seja, fazer tomografia de baixa dose nesses pacientes para que nós possamos ter o diagnóstico precoce. Doutor, as pessoas já estão interagindo aqui, sempre elogiando muito, comentando sobre as pautas, o desenvolvimento. E uma pergunta aqui que não para: quando teremos o robô cirúrgico na Paraíba? Eu acho que está difícil de responder. E aí, doutor? Essa é uma pergunta difícil, porque é uma tecnologia muito cara. Ela não está contemplada no rol da ANS. O que é que significa isso? As operadoras de saúde não têm por obrigação de pagar essa tecnologia. Então, todos os lugares que hoje tem um robô, quando o paciente vai operar, ele precisa pagar uma taxa para o uso daquela máquina. E essa manutenção é muito cara, todos eles são robôs importados. Mas tem uma notícia boa, Fábio. Nós tínhamos apenas, até 5 anos atrás, uma plataforma robótica, chamada Da Vinci. Essa plataforma ela é do Vale do Silício, que eu tive a oportunidade, meu primeiro treinamento em 2009 foi na própria fábrica do robô, ainda na primeira versão, no Sunnyvale, que era do lado da cidade, do lado de São Francisco, nos Estados Unidos. Então, agora começam a cair as primeiras patentes. Então, de 5 anos para cá, nós já temos mais outras 3 plataformas bem fortes. 2 delas, que é o Versus e o Hugo, já estão no Brasil, tá? Já estão operando no Brasil, em São Paulo, Rio. E agora, em 2024, entram algumas plataformas chinesas muito boas, tá? E bem parecidas, inclusive, com o Da Vinci. Então, isso vai certamente trazer concorrência, vai diminuir os custos. Então, eu estimo que nos próximos 2 anos, talvez até menos, eu falo isso principalmente em nome da Unimed, que ela já vem trabalhando muito nessa viabilidade econômica, está bem próximo disso acontecer, mas a gente não consegue dar uma previsão objetiva. Mas digo que isso está muito próximo de acontecer. Eu acho que nos próximos 2 anos nós teremos a tecnologia robótica na Paraíba, sim. Com certeza. E o senhor frisa muito bem, falamos por algumas vezes aqui com grandes profissionais, essa quebra de patente foi muito importante porque, dentro de uma lógica de pensamento, o doutor falou com muita propriedade, o preço vai se adequar mais e vai viabilizar para que os centros de saúde possam adquirir e, a partir daí, salvar mais e mais vidas. Eu queria já, por favor, e agradecendo mais uma vez a competência do Alex Neto, do Rafael, o Gil também, a produção da Verônica Amorim, já pode lançar a chamada primeira tela tema para que possamos interagir aqui com o doutor Petrúcio Sarmento. Diz assim, doutor: para a prevenção, faça o check-up do pulmão. Doutor, quando eu estive pensando, e é uma coisa bem interessante, quando a gente fala check-up, a pessoa já lembra, assim, já liga logo aos exames laboratoriais. Mas quando falamos, que é o caso aí do tema, check-up do pulmão, quem seria, que idade adequada, em que período seria necessário essa checagem, esse exame? E aí, doutor? Vamos lá. Fundamental sua pergunta. O check-up do pulmão foi o nome que nós trouxemos para inaugurar esse programa de rastreamento do Real Hospital Português em Recife. Nós vamos implementar agora na Unimed também, provavelmente a partir do ano que vem. E ele compreende todas aquelas pessoas que têm entre 50 e 80 anos de idade, que são tabagistas ativos ou que pararam de fumar há até 15 anos. Todas essas pessoas elas são elegíveis para fazer o check-up do pulmão, que consiste em quê? Na realização de uma tomografia de tórax com baixa dose de radiação. Isso é muito importante, porque, como é um paciente que precisará fazer anualmente, uma das nossas preocupações, quando pensa em qualquer programa de saúde pública, é exatamente a custo-efetividade. Então, quando nós estamos falando de check-up do pulmão, que consiste na realização da tomografia de tórax de baixa dose de radiação, significa dizer que a quantidade de radiação emitida por aquela tomografia ela é 14 vezes menor.
Então, isso me permite que eu faça a repetição desse exame até completar os 80 anos. Essa é a primeira coisa. Do ponto de vista de custo, quando você diminui a quantidade de radiação, você também diminui o gasto do aparelho, né? Então, você aumenta a vida útil do aparelho. Então, isso também não tem nenhum impacto significativo do ponto de vista financeiro, nem diminui a sobrevida ou a vida útil desses aparelhos de tomografia. E falando mais uma vez em custo-efetividade, porque nós sabemos que tanto a saúde pública quanto a saúde suplementar, depois da pandemia, ela tem passado enormes dificuldades financeiras pelo aumento da sinistralidade, ou seja, da quantidade de pessoas adoecendo, utilizando o plano, etc. Então, falando em custo-efetividade, fazer rastreamento para câncer de pulmão hoje é mais barato do que fazer para mama, que é através da mamografia, é mais barato do que fazer para cólon, que é através da colonoscopia, e é mais barato do que fazer para próstata. Como é que a gente calcula isso? Pelo número de exames necessários para salvar uma vida. Então, o número de exames necessários hoje para fazer o diagnóstico precoce do câncer de pulmão é menor do que você fazer para mama, para cólon e para próstata. Que interessante, doutor. Uma informação assim, eu creio, demasiadamente esclarecedora, porque eu repito, esses check-ups, eles trabalham, lógico, diretamente na prevenção e fundamenta para que várias pessoas passem a não chegar num centro de saúde, inclusive com gravidade, como acontece em alguns casos. Aí, doutor, eu estou com um pensamento aqui, vou repassar para o senhor. Geralmente, fumantes, o Brasil é até uma referência em relação ao combate, né, ao fumo. Esses fumantes que por um determinado tempo pararam de fumar, vamos supor, teoricamente fazem 20 anos que um indivíduo parou de fumar. O pulmão, ele se regenera, aquela pessoa estaria, vamos dizer, mais tranquila e esse check-up, ele teria que ser feito, ou seja, a recomendação seria totalitária nesse caso? Vamos lá, a recomendação muito específica, até para a gente conseguir começar algo de forma regrada, é para aqueles que pararam de fumar até 15 anos. Embora a gente saiba, do ponto de vista científico, que o pulmão pode levar até 20 anos para se recuperar. O que é que a gente chama de recuperar? De limpar, entre aspas, aqueles depósitos de nicotina e de todos os outros agentes agressores que vêm no cigarro. Porque a nicotina, ele causa o vício, né? Mas o cigarro não é apenas a nicotina, ele traz muitas outras substâncias que são tóxicas para o pulmão. Só que agora, de 3 meses para cá, Fábio, uma coisa muito interessante. A Nature publicou um artigo e eu sugiro que quem gosta de pesquisa científica leia o grau de detalhes que foi apresentado, mostrando que a quantidade de poluição a qual os pacientes são expostos já tem sido um fator agravante para o câncer de pulmão. Principalmente países asiáticos e mulheres de 40 anos. E o que chama a atenção, quando nós olhamos as curvas agora de câncer de pulmão no Brasil, nós estamos vendo que começa a surgir tumor de pulmão em mulheres com 40 anos, na quarta década de vida, não fumantes. E a gente ainda não sabe qual é o fator de risco. Provavelmente seja a poluição. Tá? Então, assim, primeiro, estamos consolidando o programa naquilo que nós já sabemos que é efetivo, que são esses pacientes tabagistas entre 50 e 80 anos, mas é bem possível que nos próximos 5 anos nós tenhamos que expandir essa idade para mulheres com 40 anos de idade. Tá? Por que é que isso não se expande ainda? Porque primeiro a gente precisa atingir o básico, para depois ir no acessório, né? Mas, doutor, assim, que informações eu julgo como fascinantes, né? Porque o nosso público é muito inteligente e nós somos, vamos dizer, organismos repassadores. Portanto, como o programa não acaba nunca, daqui a pouco ele está disponível para quem quiser recortar, compartilhar e por aí vai, e ajudar a salvar. A gente nota como a informação na área de saúde prestada por grandes médicos, como é o caso aqui do doutor Petrúcio, faz uma enorme diferença. Doutor, ainda nesse gancho aí, o senhor falou uma coisa muito interessante, e eu estou me lembrando aqui, costumo ler muito, pesquisar, inclusive morei por 12 anos em Manaus.
o grau lá de fumaça atingiu algo, eu posso dizer, assustador. Eu estou dizendo com propriedade, porque morei lá e tenho ainda parentes, pessoas próximas que estão em Manaus. Inclusive, a Fiocruz aconselhou ou indicou para Manaus que as pessoas, inclusive, usassem máscaras, para que tenham uma ideia do grau lá. Isso com a depredação, as queimadas, a seca histórica que está ocorrendo. Então, tem dias que a coisa está séria. Só para que os senhores tenham ideia, existe uma graduação de poluição. Existem alguns países ou algumas cidades, principalmente no Canadá e na Suíça, que tem até poluição zero. Entenda uma escala, partindo de zero. Em Manaus, teve uma semana dessa que chegou a 502. O grau de poluição. Doutor, isso aí é muito sério. E quando a gente entende e pensa com maior profundidade, que é o caso desta entrevista, problemas bem maiores poderão vir para essa população, não é, doutor? Com certeza, e mais uma vez, nossa gloriosa UFPB, ela tem uma pesquisa focada nisso, já há 5 anos, tem uma professora que é doutora Maria Lenita, ela desenvolveu um projeto chamado Choamerê. Choamerê indígena é show fumaça. E ela começou a pesquisar no interior da Paraíba aquelas pessoas que têm exposição a fogão a lenha. Então, a gente está começando a colher os primeiros dados agora e já se sabe que esses pacientes têm maior índice de enfisema pulmonar e de fibrose pulmonar, que são doenças graves. Então, isso eu não estou nem falando de asma, bronquite e por aí vai. Então, você imagina o que vai acontecer com essa população nos próximos 10, 15 anos, sendo exposta agora a esse grau de poluição. Então, é até impossível de você descrever, mas certamente trará... E o que é que mais impactante, não é, Fábio? É que, assim como o câncer de pulmão, essas doenças pulmonares, elas atingem a população na idade produtiva. Saiu um relatório do INSPER agora, de abril desse ano, e eu aconselho quem lê, e aí o que está me deixando ainda mais preocupado, especificamente avaliando o impacto financeiro do câncer de pulmão. Impacto financeiro do câncer de pulmão no Brasil. Isso já chama a atenção da América Latina inteira. Um terço dos pacientes hoje que morrem de câncer de pulmão, eles morrem em idade produtiva. Então, os custos indiretos são absurdos, eles são até incalculáveis. Tá? Muito maior do que mama, próstata, útero, qualquer um outro. Daí a importância de nós começarmos a focar no que eu chamo de linha de medicina respiratória, né, que envolve câncer de pulmão, DPOC, asma, fibrose, e todas elas a gente consegue fazer prevenção. Mas, doutor, eu fico cada vez mais fascinado e agradecido a Deus e a todo o sistema master de comunicação na pessoa do nosso presidente, o Alex Filho, e toda a direção, obviamente, em poder trazer esses temas, coisas que habitualmente nem vemos e nem lemos. São coisas inéditas. Vejam os senhores e as senhoras, uma pesquisa aqui a partir do link que eu puxei do que está acontecendo em Manaus, uma pesquisa em cima dos fogões a lenha, já para ver os malefícios que isso está trazendo ou pode trazer, não é isso, doutor? Perfeitamente. Então, isso a gente já tem estudo aqui e já sabe o impacto. Nós já sabemos o impacto. Então, já sabemos que daqui a 10 anos a população de Manaus vai apresentar um índice maior de enfisema pulmonar e de fibrose pulmonar, que são doenças graves que levam à parada da capacidade produtiva e que são pacientes de altíssimo custo para o sistema de saúde. Aqui a gente criou um hábito e vamos manter sempre. Nós não falamos em política, mas quando se vê toda essa história, bem complexa, inclusive, de Manaus, a gente tem que notar, entender que há de se ter, por parte das autoridades, dos governos, um olhar maior. Porque é muito sério mesmo. O doutor já diz, com 10 anos virão situações complicadas, que isso vai inchar todo o sistema de saúde e são pessoas que
muitas, infelizmente, poderão vir a ter câncer de pulmão e chegar no óbito, né, doutor? A gente tem que ser, às vezes, muito forte, mas dentro da ciência e da verdade, com algumas informações. Perfeito, é isso mesmo, perfeitamente. Já sabemos que haverá um impacto. Qual o tamanho desse impacto depende da exposição da população. Usar máscara, evita ou não evita? A gente não sabe, tem que estudar o tamanho dessas partículas, que tipo de máscara, mas está se tentando prevenir de alguma forma. Eu, estando em Manaus com esse grau de fumaça, eu utilizaria a máscara sim. Até porque nós utilizamos a pandemia inteira, né? Então, Verdade, utilizar mais um momento, eu utilizaria sim. Portanto, nesse tema que vocês acabaram aí de visualizar, eu creio e tenho certeza, até pelas perguntas que chegaram aí, está em relação ao check-up do pulmão, ficou muito claro de quando procurar, e temos aí um sistema de saúde todo habilitado para esse recebimento. Tanto que exaltamos, o doutor falou com muita incidência, propriedade e sabedoria, o trabalho e os profissionais que estão aí no SUS, né, todo o corpo clínico devidamente habilitado. E vocês notarão no programa de hoje, com essa extraordinária presença do Dr. Petrúcio Sarmento, que nós vamos tocar em outros fatos sensacionais. Eu sei que as pessoas já estão aqui, Fábio, vai falar do robô? Nós vamos daqui a pouco, nós vamos dedicar um tempo bem interessante à cirurgia robótica no campo de atuação do doutor Petrúcio Sarmento. Vocês vão ficar ainda mais maravilhados. Mas nesse momento, eu quero falar de um dos nossos patrocinadores de excelência. Eu estou me referindo ao São Brás. O São Brás, eu costumo frisar, há mais de 70 anos que leva qualidade, saúde e bem-estar. Inclusive, isto que eu estou a falar está inserido nos mais de 100 produtos, vou repetir, mais de 100 produtos da linha de fabricação da São Brás. Vocês vão notar aí na sequência que nós temos as estrelas, apesar que está tão difícil hoje de elencar, porque tudo que a São Brás produz é extraordinário. Mas nós temos aí o novo milho, o flocão da São Brás, todo mundo já pensa, né? Muitas famílias agora assistindo o programa Saúde Master, e lá fez o cuscuz com as suas variações inúmeras possíveis, desde que venha a ser o novo milho da São Brás. E o famoso premiado, que aí aparece também o Café São Brás. Inclusive, as embalagens do Café São Brás e outros produtos da marca registrada São Brás estão passando por todo um aperfeiçoamento visual. Olhem que foto significativa, já dá vontade, você fica emocionado em tomar um café. Esse café que aparece agora, que obviamente também é da São Brás, o Blend, ele já ganhou diversos prêmios, justamente fundamentado na sua qualidade, no compromisso de uma grande empresa que tem essa identidade total com a nossa querida Paraíba. É como dizemos, o São Brás é da Paraíba para o Brasil e para o mundo. Vocês vão ver agora nas próximas imagens, inclusive foi um lançamento, vamos dizer, mais recente, a linha de aveia da São Brás. Inicialmente são 3 tipos e você já pode, obviamente, adquirir em qualquer ambiente que lida com alimentação, que no Brasil são milhares. E lá você encontrará os mais de 100 produtos de excelência da São Brás.
Portanto, sempre vamos dizer, e com muita gratidão e ênfase, que o São Brás patrocina o programa Saúde Master da TV Master. E um detalhe só para encerrarmos a título da São Brás, eles vão inaugurar no próximo ano, 2024, uma nova fábrica na Bahia. Vamos pensar, olha como isso é bacana. A partir do momento que passar a existir a nova fábrica, a Bahia é grandiosa, não é verdade? A partir dali você já vai ter uma linha bem maior de distribuição dos diversos produtos da São Brás. E eu sempre digo, se você comprou e consumiu qualquer produto da São Brás, você vai manter isso para a vida inteira, porque essa qualidade, ela é uma marca registrada. Portanto, produtos de qualidade, sempre vamos pensar na São Brás. Nós estamos num programa que eu julgo assim bastante diferenciado e informativo, com a presença significativa, nos dando a honra, abrilhantando aqui o programa Saúde Master com o doutor Petrúcio Sarmento. E na sistemática que a gente chama cirurgia torácica, eu tenho que ser sincero, viu, doutor? Eu caracterizo o senhor entre os melhores profissionais nesse segmento do país. Isso eu não tenho, doutor, eu estou dizendo, eu repito, eu posso estar sendo repetitivo, mas eu estou dizendo fundamentado no conhecimento. O senhor é um profissional muito acima da média. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos ver qual será o próximo tema dentro dessa nossa conversa. Estamos ao vivo, agradecendo a todos que estão no canal 520 da Claro, o YouTube, TV Masterplay, transmitindo nesse momento para todo mundo, e o endereço da internet. Tem os internautas ligados também em tvmaster.tv. Estamos abordando esse tema como central, dando uma amplitude grandiosa, e você tem o código QR que basta apontar a câmera do seu celular. Vamos ver o próximo tema que virá, para a partir daí interagirmos com o médico desse quilate e podermos aprender. Essa é a essência da vida, né? Vamos ver o que virá aí a próxima tela, tema. Doutor, eu já estou emocionado só em falar. Cirurgia torácica robótica, uma grande especialidade. Doutor, eu vou começar logo fazendo uma pergunta que, assim, é um anseio, eu sei, de muitos. Se o senhor pudesse, e obviamente tivesse toda essa estrutura, o senhor, tipo num câncer de pulmão, o senhor faria só a cirurgia robótica? Hoje nós só não fazemos dessa forma, ou seja, só a cirurgia robótica, quando não temos a disponibilidade do robô. Então, praticamente 100% das nossas cirurgias no Real Hospital Português para o tratamento de câncer de pulmão, elas são executadas por cirurgia robótica. Qual que é o benefício disso? Então, para entender, não é que o robô opera sozinho. Nós temos o robô, ele consiste em duas peças, vamos dizer assim. Uma delas é a máquina em si, que ela tem 4 braços. E o grande diferencial dessa máquina é que ela permite que pincinhas de 8 milímetros elas entrem na cavidade torácica e elas executem o mesmo movimento que o seu punho executa, tá? Em 560 graus. É como se você tivesse com as suas mãos lá dentro do paciente e que suas mãos tivessem 8 milímetros e você conseguisse operar. Associado a isso, o sistema de visão robótico ele permite você ter uma visão tridimensional. Então, diferente da videocirurgia, que é o que a gente tinha antes do robô de mais moderno e que hoje se utiliza na imensa maioria ainda dos hospitais e do SUS, que é uma visão bidimensional, na visão bidimensional eu não tenho a noção da profundidade. Enquanto que na visão tridimensional, que é a visão do robô, eu tenho essa noção de profundidade. E o que é que a gente ganha com isso? Nos permite fazer dissecções cada vez mais detalhadas.
E qual o impacto que isso traz? Se eu faço dissecções cada vez mais detalhadas, menos tecidos são lesados. Segunda coisa, dos princípios básicos da cirurgia do câncer é, além de você retirar o tumor, você retirar os linfonodos, que são como se fossem ínguas. Essas ínguas que a gente tem na virilha, na axila, também nós temos lá dentro do tórax. Essas ínguas nada mais são do que filtros, eles filtram as células tumorais. Quando eu consigo tirar a parte do tumor e 100% dessas ínguas, eu consigo fazer uma cirurgia muito melhor. Uma cirurgia que nós chamamos de muito mais radical, com uma chance de cura muito maior. Sendo que, mesmo eu fazendo uma cirurgia extremamente radical, a lesão dos tecidos é muito menor pela aplicação da cirurgia robótica. Quando você vai operar, depois disso, como é que o paciente sai da cirurgia? Ele sai com 4 furinhos de 1 centímetro, por onde passou essas pinças robóticas, e um corte um pouquinho maior, por onde vai sair um dreno e onde saiu o tumor também. Hoje a gente utiliza, praticamente não se usa mais UTI para recuperação pós-operatória desses pacientes, devido à menor agressividade da cirurgia. E a gente tem um tempo de alta também muito mais rápido, né? Eu já cheguei a dar alta, ontem mesmo eu dei alta de um paciente com menos de 24 horas de cirurgia. E que para isso é uma coisa completamente impressionante para uma cirurgia do tamanho que foi realizada. Então é isso que a cirurgia robótica nos permite fazer. Além disso, vem a cereja do bolo, né? Que é a inteligência artificial. Todos esses robôs no mundo, eles estão interligados pela internet. E eles estão fornecendo informação de como cada cirurgião opera para um banco de dados gigante que fica nas nuvens. E a inteligência artificial já começa a avaliar onde houve acidente, o que ocorreu para que acontecesse esse acidente. E o próximo passo da cirurgia robótica é informar para o cirurgião que fazer daquela forma tem mais risco do que fazer de uma forma diferente. Ou seja, eu estou começando a pegar a expertise de todos os cirurgiões do mundo, juntando num local só, e essa inteligência artificial vai poder nos ajudar a melhorar ainda mais nossa habilidade como cirurgião. Então, veja para onde nós estamos caminhando. Sem contar que em alguns locais da China já se conseguiu que o cirurgião operasse por robô a até 1.000 quilômetros de distância. Isso se dá graças à velocidade da internet. Claro, no local onde o paciente está, com os braços robóticos, tem um médico lá, cirurgião habilitado, mas ele não tem a mesma expertise que aquele colega que está ali no centro mais desenvolvido. Isso vai permitir o quê, pessoal, no futuro? Que nós sejamos operados aqui em João Pessoa por alguém que está nos Estados Unidos, que está na China, que está em São Paulo, em qualquer outro lugar, né? Claro, com um cirurgião local aqui para qualquer intercorrência, mas algumas habilidades que esse cirurgião local ainda não desenvolveu vão poder ser desenvolvidas por um médico à distância. Então, é para isso que está caminhando a cirurgia robótica. Doutor, é incrível, né? Essa é uma palavra que eu poderia usar. Eu, obviamente, quando das minhas pesquisas habituais, o senhor fala inteligência artificial e com muita prudência. Veja mesmo, doutor, eu vou tentar dar uma amplitude, mas eu sempre digo, o senhor aqui é o dono do conhecimento. Aquilo vai criando um banco de dados de uma forma tão incrível, excepcional, e ele vai filtrando informações que vão dar precisão em diagnósticos, creio, e também atitudes futuras que os cirurgiões, o corpo clínico, vêm a tomar. Tanto isso é uma coisa maravilhosa. E em sabermos que hoje, que agora, que no hospital, por exemplo, português do Recife, isso está funcionando, em funcionamento, né, doutor? Isso é uma coisa que não é, vamos dizer, um sonho, é uma realidade, não é, doutor? Perfeito, isso é uma realidade, e o exemplo que você falou é exatamente isso. Cria-se um Big Data, né, um grande banco de dados, e a inteligência artificial, que a gente chama da cereja do bolo. Ela está filtrando as informações para entregar aquilo tudo debulhadinho da forma mais perfeita possível. Então, é isso que nós estamos vivenciando agora. Já é uma realidade, é como você falou, já é uma realidade. Doutor, nesse contexto ainda que vamos falar bastante da cirurgia robótica, doutor, eu estou me lembrando que de uma vez que estive no Hospital Português, o amigo do senhor também já esteve aqui, grande cirurgião do aparelho digestivo, o doutor Maxwell Stanford, que também opera
lá com o robô, e ele foi me mostrar lá no Hospital Português o centro cirúrgico e mais precisamente o robô. E naquele momento, por uma coincidência, era um dia que o senhor não estava lá, mas certamente a equipe do senhor estava tendo ou estavam fazendo uma cirurgia robótica em um cidadão que estava com câncer no pulmão. Vejam os senhores e as senhoras, eu passei algum tempo pequeno, 10 a 15 minutos lá no centro cirúrgico, e o doutor Maxwell me mostrando, me explicando, e o cidadão ali sendo operado. Quando eu olhava nas visões ali tridimensionais, o pulmão lá do cidadão, na minha ânsia ou ansiedade, eu digo, esse aí está frito, esse aí... Aí depois, me comunicando com o doutor, eu fiquei curioso, o senhor falou agora numa alta em 24 horas, eu perguntei, doutor Maxwell, e aquele cidadão daquele dia? Ele disse, Fábio, deu 3 dias depois, ele estava em casa, teve alta, está curado. Doutor, isso é espetacular, não é, doutor? Exatamente, né? Essa evolução que a gente tem mostrado, né, da videocirurgia agora para a cirurgia robótica, e a tendência é cada vez... Claro, isso faz parte de toda essa linha de cuidado que nós já falamos anteriormente, para que o paciente se recupere dessa forma, isso é um time envolvido, né? Então, hoje a gente tem todos esses pacientes que vão para a cirurgia, eles passam por uma pré-habilitação, então eles passam por um pneumologista, cardiologista, fisioterapeuta, fazem pelo menos 15 dias de preparo intenso, é como se fosse correr uma maratona, eles são preparados para correr uma maratona. Isso faz com que ocorra um transoperatório muito mais tranquilo, uma recuperação pós-operatória muito mais rápida e uma alta muito mais precoce. O impacto disso é em todos os sentidos, né? Direta e indiretamente. Primeiro, você economiza muito com a internação, e segundo, que esse paciente retorna muito mais rápido às suas atividades habituais, ao convívio com a sua família, ao trabalho, ele volta a produzir de forma muito mais rápida, né? Ele passa praticamente desapercebido por aquele procedimento cirúrgico que antes era tão traumatizante. É isso que a gente está vivenciando agora. Doutor, o que o senhor conhece em loco, né, através dos cursos e especializações, me refiro à área da robótica, eu sempre tive um contato muito grande com a tecnologia. Eu venho acompanhando a evolução do Da Vinci. E a gente nota, a nível dos braços robóticos, ou seja, os vários componentes que traduzem o robô, eles têm se aperfeiçoado, né? Eu visito muito o site, é quando vê um novo equipamento. Aí, doutor, vem o meu pensamento, o senhor é muito atualizado e globalizado. Como se dá essa atualização para o corpo clínico, para o médico? Existem hoje, tem muita gente nos assistindo, a área de saúde em peso, existem hoje vários profissionais que querem enveredar pela área robótica, seja em outros segmentos possíveis. E parece-me, o senhor vai dizer com toda a propriedade, que o Hospital Real, inclusive, fornece cursos nesse sentido. É por aí, doutor? Hoje nós temos... Pronto, primeiro, para que se mantenha essa equipe up-to-date, você precisa ter... essa inteligência artificial é uma das coisas que dá informação, então... Hoje, cada hospital que tem um robô, ele tem uma enfermeira da própria fabricante dedicada ao robô. Então, essa enfermeira ela vai estar ali o tempo todo identificando problemas que possam surgir durante as cirurgias, queixas dos cirurgiões, isso vai sendo tudo reportado para a empresa. E a empresa vai ajustando essas tecnologias. O Da Vinci ele passou por 3 gerações já, né? O Da Vinci S, Da Vinci SI, o X e o XI. Então, hoje você tem praticamente 2 plataformas apenas sendo fabricadas, o X e o XI, que são diferentes graus de automação. O treinamento, para se fazer cirurgia robótica, há um treinamento prévio obrigatório. Então, como cirurgião, você treina 20 horas primeiro no simulador, depois você faz um teste num boneco, lá a enfermeira vai te orientando a montar todinho essa estrutura. Depois você vai para um centro de formação fora. Na minha época, isso se fazia apenas nos Estados Unidos, eu fui para Atlanta. Hoje, no Brasil, nós já temos Rio e São Paulo fazendo esse treinamento. Depois que você volta para operar, as primeiras 10 cirurgias precisam ser orientadas, que a gente chama por um instrutor. Esse instrutor, eu, felizmente, já me tornei instrutor, então já posso treinar os membros da minha própria equipe. Hoje, no Recife, nós já temos todos os membros da equipe treinados.
Então, assim, é toda uma sequência, Fábio, para que você comece a utilizar a plataforma robótica, para que não tenha nenhum acidente, para que não tenha nenhum distúrbio, ou seja, o paciente não pode, de maneira alguma, ser prejudicado, ele só tem que ser beneficiado. Então, há todo um staff de treinamento para manter up-to-date. Todas as vezes que há uma tecnologia nova, isso primeiro é demonstrado pela empresa em pequenas reuniões, para dizer para que aquilo serve, como é que pode ser utilizado, porque elas são muito caras, né? Mas a empresa primeiro treina, chama todo mundo que já está envolvido, treina isso pela parte virtual, parte presencial nos congressos, para depois ela ser introduzida aos pouquinhos, sempre sob orientação. Eles têm um cuidado muito grande, como foi lá atrás, quando começou a robótica, isso foi muito mal visto, né? Porque aquilo ia matar o paciente, aquilo ia trazer dano, como pode uma coisa dessa? Então, eles tiveram muito cuidado nesse approach, nessa aproximação do médico, no treinamento, na verificação. É um programa muito, muito rigoroso do ponto de vista regulatório. Tá? Doutor Petrus Sarmento, eu estou pensando aqui, repito, né? São muitas as pessoas, eu me encontro, né, por diversas vezes, já comentei isso, pessoas que dizem, eu estou estimulado a fazer medicina porque comecei a assistir o programa Saúde Marte. Outros dizem, já tentei várias vezes, mas Fábio, é difícil passar, mas eu vou continuar tentando. Um dia ainda quero ser entrevistado por você. E a gente vai vendo muitos relatos. Aí eu vejo agora o doutor falando, vamos pensar nos valorosos, os enfermeiros e as enfermeiras, muitos especializados, eles podem, por exemplo, enveredar por esse caminho da robótica, né, doutor? É uma questão, lógico, muitas vezes a gente tem que analisar investimento, é óbvio, dedicação, estudo, mas há essa vertente, né, por aí, doutor? Perfeito. Hoje a gente precisa não só a própria enfermeira, mas também o instrumentador cirúrgico, né? É outro mundo à parte, ele precisa treinar para aquilo ali. Hoje no Hospital Português se tem um curso contínuo de cirurgia robótica que treina todos os profissionais, ele é em conjunto com a fundação chamada FALC, que é de Belo Horizonte. Então a gente tem hoje treinamento para cirurgiões do aparelho digestivo, para enfermeiros e para instrumentadores. É um curso contínuo, qualquer um pode se inscrever entrando pelo site do Hospital Português. Então, toda essa parte teórica e prática, vocês vão ter contato com tudo para que haja um treinamento e que vocês se tornem especializados em fazer instrumentação cirúrgica para cirurgia robótica, ou seja, por serem enfermeiros de um programa de cirurgia robótica. Doutor, uma curiosidade, eu estou aqui filtrando, e dentro desse grau, né, adquirido, é óbvio, de experiência, eu vou traduzir para o doutor aqui, mas são diversas curiosidades. Doutor, quando o senhor chega no centro cirúrgico, vamos pensar no Hospital Português, o senhor vai atuar com o robô ali num procedimento que o paciente está com câncer no pulmão. Quando o senhor chega no centro cirúrgico, vamos dizer, os braços robóticos, o paciente, ele já está lá todo pronto e o senhor se dirige ao console para executar o procedimento, ou o senhor tem que acompanhar todas as etapas no processo robótico da cirurgia? Olha, operar é como voar num avião. Então a gente chega, acho que é até mais complexo, porque no avião tem toda uma equipe ali que apronta o avião para você e o piloto só faz o cheque final. Eu não, e aí eu estimulo a todos os colegas que trabalham comigo, isso faz parte, o português hoje, ele, assim como no médio João Pessoa, ele passa por uma acreditação internacional. Então, são normas internacionais para você fazer uma cirurgia, que nós chamamos de cirurgia segura. Então, a primeira coisa que eu faço hoje quando chego no hospital é ir no quarto conversar com o paciente, ver se ainda há alguma dúvida, se ele está com algum problema de ontem, nas últimas 24 horas, uma gripe, um resfriado que possa comprometer a cirurgia. Segunda coisa, eu desço para a sala de cirurgia antes até mesmo do paciente chegar. Então, eu me paramento, checo completamente a sala, né? Checo o equipamento. Depois o paciente vem para a sala, ele é anestesiado, posicionado, e aí sim vem a aproximação do robô. Para eu fazer a primeira incisão, a gente faz uma última checagem, onde eu confiro o nome do paciente, lateralidade do paciente, nome da cirurgia que eu vou realizar, tempo cirúrgico, equipe cirúrgica, checo se antibiótico foi realizado, medicação para dor foi realizada, checo se todos os equipamentos solicitados estão na sala de cirurgia, checo se o robô fez a primeira checagem com a enfermeira, se já deu tudo ok.
A partir daí eu inciso a pele, se colocam os furinhos para colocar os braços, chamada docagem do robô. A docagem é você trazer os braços e acoplar naqueles que são os trocáteres que vão ser a transmissão, vamos dizer assim, entre o braço robótico e a pinça dentro do paciente. Depois que eu fiz tudo isso, o colega que está operando comigo, que é auxiliar de cirurgia, fica em campo e eu vou para o console. Então, há toda uma etapa para você de segurança, um cheque de segurança para você começar a operar. Mas, doutor, é fascinante assim, né? Eu cada vez me sinto, estou sendo sincero, mais estimulado em trazer grandes profissionais, em pesquisar. Aí, doutor, dentro desse contexto, é lógico, doutor, temos que pensar, às vezes, faz parte da vida, ocorre nesse processo adversidades. Aí vem outra pergunta que eu sempre fiquei muito curioso. Pode ocorrer um problema durante o ato da cirurgia robótica de ter que desconectar e levar o paciente para outro procedimento ou outra sala que não seja a de cirurgia robótica? E aí, doutor? Então, veja, poder pode, então, adversidades sempre vão acontecer. O que nós temos que estar é com plano A, B e C para corrigir essas adversidades. A sala de cirurgia robótica, como eu falei, ela é a cereja do bolo do centro cirúrgico. Então, é uma sala que é capaz de realizar qualquer outro procedimento e ainda a cirurgia robótica. Então, se por um acaso, uma catástrofe, o robô não consiga funcionar, a gente desdoca, solta os braços e aí eu volto a fazer a cirurgia por vídeo, que é a cirurgia que a gente já fazia antes. Então, você também tem que ter expertise para fazer a cirurgia por vídeo. Ou, se você tem um acidente, converter para uma cirurgia convencional. O que importa é que o paciente saia com a melhor cirurgia possível a ser realizada, né? Da forma melhor possível. Mas a sala de cirurgia robótica está preparada para qualquer outro tipo de cirurgia. Você não tem necessidade de transportar o robô para outro local, para outra sala, nada disso. Ela é uma sala top que foi colocado um upgrade ali em cima, que é o robô, que foi a cereja do bolo. Então, ela é capaz de realizar qualquer outro procedimento que não robótico também. Muito interessante, muito interessante. Eu tenho certeza, informações bem específicas, mas em primeira mão. Você não vai ver em outro lugar do mundo. Eu tenho certeza absoluta, porque a gente tenta aqui repassar muito uma realidade e, a partir daí, nas palavras do médico excepcional, Dr. Petrúcio Sarmento, você nota a graduação que se chegou de segurança. É algo de impressionar, não é, doutor? Esses são os programas de acreditação que nós passamos e que tem um único foco: segurança do paciente. O paciente tem que ser o centro de tudo. Nada existe ali sem o paciente. Então, para que a gente tenha segurança total, eu preciso ter esses programas de acreditação. E todos eles, Fábio, vieram da aviação. Só que lá tem uma diferença. Na aviação ainda é mais rígido, porque quando morre o piloto vai junto. Aqui não, verdade. É só o paciente. Então, mais ainda um motivo para a gente se prender e fazer e se focar na aviação. Isso aí é o que eu digo todos os dias. A aviação é algo que eu tenho muita curiosidade e tenho vontade ainda de pilotar, exatamente, e vem disso, dessa sequência, é tornar aquilo automático na sua cabeça como prevenção de acidente. Então, a diversidade nós vamos ter. Nós temos que estar com um plano A. Se acontecer isso, para o que é que eu faço? Isso tem que estar automático, né? E vejam que interessante, todos os profissionais, né, não são muitos, mas que têm essa habilitação completíssima na área da cirurgia robótica, que é o caso aqui do doutor Petrúcio, são fascinados, assim, ou seja, pela tecnologia em prol da vida. Aí, doutor, só uma curiosidade, o histórico familiar do senhor, onde veio essa maior movimentação ou maior adequação? Na família, já tinham outras pessoas que eram da área de saúde? Como foi que o senhor, na época estudantil, disse, olha, eu vou enveredar por esse caminho e eu tenho uma paixão tecnológica também? E aí, doutor? Eu sempre gostei muito do novo, eu sou muito metódico, muito organizado. Então, tudo meu é tudo passo a passo, né? Eu gosto de documentar tudo. E minha história é uma história bem interessante. Eu sou daqui do interior da Paraíba, eu sou de Sousa, minha mãe é professora, mas minha mãe sempre foi muito fora da curva. Então, assim, era uma pessoa que eu ficava impressionado de onde ela trazia alguns conceitos, mas ela lia muito e ela lia muito para nós também, quando criança. Então, eu sou o filho mais velho, tenho mais 2 irmãos, um que é médico, e a minha outra irmã não foi pela área, fez turismo, uma coisa um pouquinho diferente.
E meu pai era motorista de ambulância, então talvez a paixão pela medicina tenha vindo dele, e eu via muito o dia a dia dele, que ele participava diretamente do tratamento dos pacientes, então, naquela época, né? Então, se procurava, não era nem tantas vezes o médico, era o motorista que fazia o transporte do paciente até, naquela época chamava Sandu, que era do antigo INAMPS ou INSS. Então, acho que a paixão pela medicina veio do meu pai, e a metodologia, o gosto pelo novo veio da minha mãe. Minha mãe, na ficção de ler, acho que trouxe para mim a curiosidade de conhecer o novo, de viajar o mundo assim. Naquela época eu viajava pelos livros das histórias que ela lia para mim. Então depois eu fui viajar pessoalmente, e eu sou louco por tecnologia. Então, de estar fazendo isso em algum lugar, eu corro lá para ver. Eu procuro sempre uma forma do que está lá eu adaptar para cá. Sempre. E muitas vezes isso tive que fazer muito esforço pessoal, inclusive financeiro, né? Então, várias vezes eu brinquei que eu quebrei na minha vida trazendo tecnologias novas, pinças, tudo que eu tentava ver lá fora, tentava adaptar aqui. E hoje, assim, a gente consegue, inclusive, parceiros no Brasil para desenvolver material cirúrgico. Tem um parceiro aqui em Pernambuco que a gente desenvolveu muita pinça de vídeo. Interessante. Né? Então, essas coisas eu sempre fui muito curioso, gostei. Eu tinha uma coisa que estava me dando dificuldade, isso me inquietava. Eu ficava pensando como é que eu desenhava um instrumental para mudar aquilo, onde é que eu ia buscar, como é que se fazia diferente. Então, essa inquietação a gente tem que ter sempre, né? Para procurar o novo. Mas, doutor, uma história belíssima, além de tudo. E, doutor, nesse contexto da história, o senhor tira férias em algum momento, doutor, assim? Porque eu fico olhando, eu ainda não percebi um momento que o doutor não esteja atuando. Mas aí, doutor? Não, eu procuro conciliar minhas férias com trabalho sempre. Tem um congresso, eu estico um pouquinho, né? Procuro passear na... Mas, de vez em quando, com a família, eu sempre tiro um pedacinho de férias. Aqui, um dos motivos de eu vir morar em João Pessoa é uma cidade maravilhosa, com qualidade de vida. Então, tivemos muito mais convivência familiar vindo morar aqui, porque fica tudo mais próximo, o trânsito é menos. Agora comecei a viajar muito de novo com a saída para Recife, mas também os filhos já estão espalhados, né? Já tenho 2 morando fora fazendo faculdade, só estou com o mais novo em casa. Então, mais férias eu sempre tentei ter um pedacinho com a família também. Mas vai conciliando, adequando, né, doutor? E vai dando um jeito. Vai dando um jeito. Nesse contexto que o doutor falou tanto de cuidados com o próximo, eu quero falar, e com muito orgulho, da Acuidar. A Acuidar tornou-se, olha o que eu vou dizer, a maior e a melhor empresa de cuidadores de pessoas do país. Inclusive, recentemente foram premiados. Estão aí os amigos, já estiveram aqui, o doutor Vitor Hugo, um grande geriatra, e a esposa, a digníssima, a doutora Jéssica Ramalho, que hoje está lá no comando da Acuidar, porque tornou-se uma franquia, como eu falei. E eu sempre tenho atualizado os telespectadores, eu vibro muito quando eu falo isso, e vou falar agora outra novidade. A Acuidar atingiu 140 unidades no Brasil. É uma coisa impressionante, impressionante verdadeiramente. E daqui a pouco, em 2024, vocês vão ver, eu vou ser o primeiro a anunciar a Acuidar Internacional. Portanto, franquias Acuidar tornou-se um sucesso absoluto, uma equipe multidisciplinar, seja para o adolescente, o idoso, a gestante, as crianças, ou seja, a Acuidar tem um tratamento diferenciado com uma grande equipe se espalhando por todo esse imenso Brasil. E vocês vão notar aí na sequência, se vocês quiserem constatar tudo o que eu estou a falar, tem o site aí, esse site que aparece aí, www.acuidarbr.com.br. Lá você encontrará todas as unidades da Acuidar, ficará atualizado, porque certamente toda semana você encontrará novidade. Eles fizeram uma projeção, só para que vocês entendam,
que até o final do próximo ano, 2024, eles devem estar com mais de 400 unidades no Brasil. E o lançamento também da Acuidar Internacional. Portanto, pensou em cuidados de pessoas, vocês têm simplesmente a maior e a melhor empresa do Brasil. E patrocina aqui o programa Saúde Master, que é a Acuidar. Eu queria mostrar para vocês, foi essa semana, você vê quando uma empresa pensa em tudo. O doutor Vitor Hugo e a doutora Jéssica, em comunicação, disseram, Fábio, a sede aqui, a primeira unidade, fica aqui no Pátio Shopping Altiplano, aqui em João Pessoa. Eles estão construindo uma unidade bem maior também aqui no Altiplano. Foi a primeira, né? Hoje já são 140. O que é que ocorre? Olha o kitzinho que os franqueados ganham. Aí, obviamente, né, aqui sempre divulgando, eles, Fábio, vai pegar o kitzinho lá, tá para você. O que é que a gente nota? Quando as coisas são feitas, pensadas, adequadamente, com amor, vamos dizer assim, tudo é diferenciado. Olha que legal. Isso aqui é a mascotezinha da Acuidar, que vocês estão aqui a verificar. Ó, a mascotezinha, ela se chama Ju. Sabe por quê? Eles tiraram, olha que legal, eles extraíram da palavra ajuda, que é o que mais a Acuidar faz. Aí lançaram a mascotezinha e a partir daí vem todo um kit personalizado, lógico que os franqueados, as pessoas sempre recebem. Portanto, eu fiquei maravilhado e eu fico muito orgulhoso, porque tudo isso nasceu de um sonho de empreendedores aqui da Paraíba. Isso é muito importante dizer. Portanto, eu já tenho a Ju, vez por outra vou mostrar e repito, a Ju foi extraída de uma palavra maravilhosa, ajudar, né? Que é o que devemos fazer. E junto, eles pensam em todos os detalhes, ó. Junto com a Ju, com o kit, aí veio também uma cartazinha, né, aqui falando, inclusive aquela coisa bem pessoal. Não é aquelas cartas que você imprime 10 mil e sai entregando, não. Tudo é personalizado. Está o agradecimento aqui direcionado à minha pessoa. Tanto quando eu falo do que conquistamos com esses 4 anos e 2 meses aqui no programa Saúde Master, é um fato realmente para divulgarmos, para ampliarmos e para ficarmos imensamente contentes. Portanto, de todas as formas, muito obrigado a Acuidar. Nós estamos ao vivo aqui, um programa dedicado exclusivamente, obviamente, a salvar vidas, mas com um médico, vou ter que repetir, muito acima da curva, com grandes habilitações, o doutor Petrúcio Abrantes Sarmento. Doutor, é sensacional conversar com o senhor. Eu disse para o doutor, logo na chegada, eu digo, doutor, se tivéssemos aqui, eu vou falar uma coisa hipoteticamente, se tivéssemos aqui agora 10 horas para conversar com o doutor Petrúcio, tenho certeza, eu desenvolveria junto com o doutor e o tempo ainda seria pequeno, tamanha, repito, as vertentes do doutor nessa área. Por isso que temos realmente que agradecer, viu, doutor? Eu tenho que agradecer muito ao senhor, porque o que isso agrega, e quando a gente pensa as vidas que estamos e que iremos salvar, isso nos deixa muito felizes, viu, doutor? Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos ver a próxima tela-tema, que será lançada aí, sempre agradecendo essa condução maravilhosa, né, que estamos tendo hoje, uma competência extrema aí do Alex Neto, do Rafael, a produção da Verônica Amorim. Doutor, eu fiquei muito encantado no pouco que eu li sobre esse projeto que o senhor vai falar
de uma forma muito ampla, o projeto Propulmão. E aí, doutor? Vamos lá, esse talvez seja a coisa que mais gratificante que hoje nós estamos fazendo. O projeto Propulmão, ele surgiu da ideia do Dr. Ricardo Salles dos Santos, é um enorme amigo, ele fez cirurgia torácica na Unicamp, e na época eu fazia cirurgia torácica na Beneficência Portuguesa em São Paulo. Então nós nos conhecemos lá, ele foi para os Estados Unidos, onde ficou durante 7 anos, depois eu fui também fazer um programa de transplante de pulmão lá, fiquei junto com ele. E, na volta para o Brasil, ele teve uma ideia de fazer um programa de rastreamento. Isso já se fazia nos Estados Unidos, na época, isso foi em 2015, mais ou menos, 2014. Só que ninguém fazia nem no Brasil, nem na América Latina. E a grande dúvida naquela época era saber se isso conseguia funcionar. Então, o Ricardo fez um projeto, eu participei ainda da fase inicial, depois acabei vindo para Paraíba, ele concluiu, através do Hospital Albert Einstein, para fazer o primeiro programa de forma estruturada com apoio do Ministério da Saúde, para saber se aquilo era viável para o Brasil. Então, naquela época, foram quase 800 pacientes para esse programa. O programa foi publicado em 2016, foi tese de doutorado de Ricardo. E, daí para cá, a gente ficou sempre na tentativa daquelas dificuldades, né, Fábio? Do apoio público, não conseguimos andar. Então, mais uma vez, decidimos, por conta própria, buscar algo. E Ricardo conseguiu uma aprovação de um projeto da Fundação Bristol, que é da farmacêutica da Inglaterra, onde esse projeto nos permitiu desenvolver uma carreta e colocar um tomógrafo dentro dessa carreta. Essa carreta foi desenvolvida em parceria com uma das unidades do Sistema S, que é o Symantec, na Bahia. Essa carreta começou a operar, foi inaugurada agora no dia 8 de novembro, dia 8 de agosto, que foi agosto, em alusão ao agosto branco, que é o mês de prevenção do câncer de pulmão. Então, dentro dessa carreta, o que mais chama a atenção, mais uma vez, tecnologia embarcada. Então, eu tenho um tomógrafo de 16 canais, que é um tomógrafo ultramoderno, que foi com todos os critérios para se fazer essa tomografia de baixa dosagem. Foi desenvolvido um aplicativo chamado Propulmão. Então, a primeira coisa que a gente faz, vai em convênio com as prefeituras, e o objetivo da carreta é realizar rastreamento de câncer de pulmão em pacientes do SUS em cidades do interior do Nordeste de até 150 mil habitantes. Tá? O que é que a gente faz? A primeira ação, então, se desloca para lá a equipe de treinamento, todos os agentes comunitários são treinados a utilizar o aplicativo e para visitar os pacientes. O Ricardo teve uma sacada genial, que é a carreta passa, mas o conhecimento fica. Então, se eu treino essas pessoas para elas fazerem busca ativas, a gente vai ter um programa constante de rastreamento na mão do agente comunitário, que é aquele que vai dentro da casa identificar o paciente, aquele que toma cafezinho com o paciente, que conhece pelo nome. Então, essa foi, acho que, a grande, vamos dizer assim, genialidade desse projeto. Uma vez que esses pacientes sejam identificados, automaticamente o programa, o aplicativo, lança o nome dos pacientes para que eles realizem a tomografia. Essas imagens vão também para um grande banco de dados, são analisadas por uma unidade, por um outro parceiro, que é o DASA, que é um grande laboratório do Brasil, também em parceria, e veja o ecossistema que foi montado paralelamente a isso. Já se agregaram a nós uma outra empresa, que é a Boehringer, que é para colocar um aparelhozinho que faz análise de função pulmonar dentro da carreta. Já vieram outras indústrias, como a Johnson, que ofereceram para a gente, quando identificado o câncer, dar o material para a gente operar esses pacientes. E agora a gente está fazendo uma parceria com a indústria oncológica para coletar exame de sangue e identificar esses pacientes que têm lesão, fazer busca do diagnóstico do câncer de pulmão por um exame de sangue. Então, veja onde chegou, sendo oferecido o que há de altissimamente moderno para a população do SUS, cidades do interior do Nordeste, graças a um sonho. Então, sonhar tem que ser sonhado grande, né? Então, o projeto Propulmão hoje, eu digo que é minha cachaça. Assim, é uma das coisas que mais me fazem sentir um ser humano que realmente está fazendo a diferença naquele meio. E agradecer mais uma vez a genialidade do Dr. Ricardo Santos, que vive 24 horas por dia esse programa. Eu sugiro que quem queira conhecer, se há algum prefeito que esteja aí vendo o programa nesse momento, alguém que conhece o prefeito, que digite lá www.propulmão.com.br e conheça o programa e tente trazer essa carreta para seu município e ajudar a sua população.
Então, o ProPulmão hoje é isso. Os primeiros números já estão saindo, é o maior programa de rastreamento da América Latina já, não tenho dúvida nenhuma que vai se tornar o maior do mundo nos próximos anos, se a gente conseguir dar a continuidade que se quer dar. Então, hoje é um sonho que está se tornando realidade, né? Aplicar para a população de baixa renda algo tão moderno e que faz tanta diferença na vida dessas pessoas. Mas, doutor Petrúcio, que extraordinário, né? A gente fica aqui mentalizando, né, e pensando como se pode fazer a partir do momento que se tem atitude e sonhar também que é necessário. Quando o doutor puxa o link dos governantes, as autoridades, vejam como é fácil aplicar recursos que existem no local certo. Por exemplo, num projeto como esse, e doutor, assumimos até um compromisso aqui nos bastidores. Quando tivermos o ProPulmão aqui na Paraíba, a carreta, eu quero ser o primeiro lá junto com o senhor, viu, doutor? Já assumimos esse compromisso aqui, assumimos esse compromisso. Doutor, é lógico, as pessoas estão perguntando aqui, doutor Petrúcio, por que é que não trouxe isso logo, começando aqui pela nossa Paraíba? E aí, doutor? É porque, como foi em parceria com o Sistema S lá da Bahia, foi muito mais fácil ir treinando a população. Isso, na verdade, começou como um laboratório, agora está tomando liga, né? Então, para a gente deslocar para distâncias maiores, eu preciso desse apoio do sistema público, né? Isso tem um custo altíssimo, então o prefeito da região, o secretário de saúde, ele não vai ter custo nenhum com os exames, com a carreta em si. Mas a gente precisa do suporte de hospedagem, um local que a carreta fique, ponto de energia, ponto de água, e que aquilo é uma casa móvel, né, que vai se deslocar. Na hora que isso acontecer, a gente já tem alguns municípios do interior de Pernambuco, Belo Jardim já é um deles, que já se colocou também, dando todo o suporte. Então, terminando os municípios que hoje a gente já tem na Bahia, a tendência é vir para cá. E, claro, estamos buscando outras fundações que possam fomentar a verba para a gente continuar fazendo isso por mais tempo. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, sim. Ô, doutor, aí a ideia, lógico, uma projeção que eu vou fazer agora dentro do ProPulmão a nível, vamos dizer, de ampliação. A ideia com o futuro é ter mais de uma carreta, né? Assim, ter a carreta, vamos supor, em um estado e a partir daí vai fazendo com os convênios os deslocamentos. É por aí, doutor? Nós temos dois braços. O primeiro deles, que leva a carreta onde não tem um aparelho de tomografia. Mas o segundo deles, eu tenho muito aparelho de tomografia no Brasil, do SUS. Simplesmente é que o prefeito, ou o secretário de saúde, ou o gestor, ele faça um link desses exames com a central do ProPulmão. Então, eu posso não apenas ler os exames realizados na carreta, mas também naqueles aparelhos de tomografia. Então, o que a gente quer? Treinar o agente comunitário, criar o fluxo para aquela local que tenha já tomografia e que esses exames, a partir de laudos estruturados, sejam avaliados por uma equipe de experts naquilo. Então, a gente simplesmente consegue fazer em massa o rastreamento do câncer. Já vai o alerta aí, meu amigo, né, está fazendo um trabalho excepcional, o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, doutor Johnny Bezerro, aí, doutor, a carreta aí, também doutor Luiz Ferreira, né, o secretário de Saúde aqui de João Pessoa. Tanto temos vertentes, ou seja, o importante, profissionais que estão com um compromisso, um ideal de fazer a mudança, de fazer a diferença. Eu sempre digo, os recursos existem, temos apenas que canalizar para o bem, para o local certo, e isto está sendo provado e comprovado nas várias edições que já tivemos e estamos aqui ao vivo e de forma presencial no programa Saúde Master da TV Master. Uma audiência maravilhosa, pessoas interagindo aqui também de Campina Grande. Doutor, muita gente perguntando aqui, como é que eu tenho acesso ao doutor? Eu estou me lembrando aqui, doutor, que o senhor atua de forma também maravilhosa com a instrumentação da telemedicina. Portanto, todas as pessoas, independente do local,
podem ter acesso ao doutor Petrúcio, não é isso, doutor? Sim, a gente, com a Covid, né, a pandemia, nós passamos a utilizar a telemedicina, então tenho acesso, eu trabalho num grupo chamado Grutórax, aqui em João Pessoa, então tá bem fácil na internet, é www.grutórax, grupo de cirurgia torácica, grutórax.com.br. E lá em Recife, na Real Cirurgia Torácica, né, que é o Real Hospital Português. Então, se tu colocar no site do Português, já vai ter o nome do nosso grupo lá. Hoje eu tenho feito bastante consulta por telemedicina e também atendo no hospital universitário, né? Vem pela regulação municipal e atendo no hospital universitário. Então, não tem como ninguém dizer que não tem acesso, então, para todos os públicos a gente está disponível aí. Doutor Petrúcio, e lógico, com a regulamentação da telemedicina e as suas vertentes, né, a gente nota que eu creio que numa análise do senhor, lógico, inicial, pode ir até bastante, vamos dizer, de forma profunda, até o momento que o senhor vai dizer os próximos passos. Se o paciente vai ter que vir até o senhor, que exame deverá fazer. Mas hoje, com receita digital, com todos os artifícios, eu tenho certeza que é uma consulta, mas que ela tem, vamos dizer assim, um direcionamento muito preciso, não é, doutor? Sim, geralmente a gente tenta fazer sempre que possível a primeira consulta presencial, porque aí eu examino, converso com o paciente, e aí os resultados dos exames eles podem vir posteriormente, tudo por via online. As receitas, como você já comentou, são geradas hoje certificadas por via online, e outras vezes a gente faz essa triagem do paciente por telemedicina, ou seja, avalia o paciente primeiro, vê o que ele realmente precisa, solicita os exames, e ele vem para trazer os exames e ser examinado fisicamente, presencialmente. Geralmente a gente tem essas duas vertentes. E é uma ferramenta que chama muita atenção, principalmente pela atratividade dos idosos, né? A gente achava que inicialmente os idosos não iriam gostar desse tipo de tecnologia, pelo contrário, eles se dão super bem, eles ficam muito à vontade e passam ali em consulta de forma muito tranquila. Eu vou falar na sequência e sempre ressaltando, estamos aqui ao vivo nesse momento para todo mundo, temos um médico que através da sua clínica, ele também patrocina o Saúde Master e ele simplesmente, na área da nutrologia, ele é PhD. Eu estou me referindo ao doutor Alexander Gomes de Azevedo. Vocês vão notar que é um médico sensacional e ele tem um histórico muito ligado com a Paraíba que se concretizou agora. Vocês vão entender a minha linha de raciocínio. Ele nasceu, o doutor Alexandre Gomes de Azevedo, ele nasceu na maravilhosa cidade de Campina Grande. Inclusive, eu tive a honra de dar aula ao doutor Alexandre, aula de física lá no Colégio das Damas, o Imaculada Conceição. Só que as especializações dele, tanto nacionais como internacionais, se deram mais a nível de São Paulo. E lá ele constituiu a sua grande clínica, aonde passou a atuar. Eu posso dizer que ele ficou famoso lá devido ao seu trabalho em São Paulo. E a partir daí, com um anúncio também aqui no Saúde Master, ele passou aproximadamente 4 meses a ter a sua clínica aqui na cidade maravilhosa de João Pessoa. Portanto, o doutor Alexandre Gomes de Azevedo, ele passa a atuar ou está atuando também em João Pessoa. Ele tem se revezado dentro de uma dinâmica, de uma logística. Habitualmente, ele está passando, tipo, 20 dias em São Paulo e 10 dias aqui na cidade de João Pessoa. Talvez nós tenhamos aí, creio que a logo do Dr. Alexandre Gomes de Azevedo e as vertentes, mas vocês podem encontrar de forma muito rápida no Instagram, logicamente, basta colocar Alexandre Gomes, DR Alexander Gomes, que vocês vão ver todas as vertentes desse maravilhoso médico que também patrocina aqui o programa Saúde Master da TV Master. Inclusive ele tem um livro, é o mais recente dele, ó. Mostrar aqui, esse livro do Dr. Alexandre, ele está causando, vamos dizer assim, uma sensação até nacional.
ele, vamos dizer, é bem inédito no tema que trata. Eu já falei por outras vezes aqui. Olha que interessante. As pessoas ficam muito estimuladas quando veem isso aqui. Ele criou a terapia nutrológica para autistas. Veja que vertente maravilhosa criada por um excepcional médico que é o doutor Alexandre Gomes de Azevedo. Portanto, podem ir no Instagram agora, Dr. Alexandre Gomes, que vocês encontrarão todas as vertentes para que possam, com certeza, ter acesso a esse grande médico, repito, que antes só atuava com a sua clínica em São Paulo e agora você pode também contar com os serviços aqui em João Pessoa. Estamos ao vivo, esse é o programa Saúde Master, aqui da TV Master, entrevistando o doutor Petrúcio Sarmento, dando uma verdadeira aula em todo esse ecossistema que é o setor respiratório como um todo, e não é à toa que o professor também, no caso, o doutor também é professor, com muitas habilidades, como dá para notar. Vamos ver aí a próxima tela-tema, que deve vir aí na sequência, para que possamos continuar essa interação aqui com o doutor Petrúcio Sarmento. O tema hoje principal é essa abordagem robótica, que já falamos, e a partir daí estamos pegando vários temas dentro do contexto básico de atuação do doutor Petrúcio. Vamos ver se temos alguma tela-tema aí na sequência. Doutor, diz o seguinte: situações que podem adoecer os seus pulmões. Doutor, nós já notamos que são muitas e daqui a pouco vamos falar do cigarro eletrônico e também do convencional. Vamos falar. Mas, doutor, no dia a dia, quais seriam ações ou elementares ou básicas de cuidado aos pulmões? Bom, o grande cuidado hoje principal é evitar o tabagismo, né? Como nós vamos comentar uma enorme preocupação aí mais para frente, vai ser o uso dos cigarros eletrônicos, chamado vape. Isso está me causando enorme preocupação, isso tem me assustado muito. De uma forma geral, a poluição, contato com qualquer tipo de gás tóxico, fumaça. Então, nós, como já comentamos aí, a própria fumaça do fogão a lenha é um trabalho que tem sido desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba, através da doutora Maria Lenita, inclusive já com soluções, viu, Fábio? Ela já encontrou uma parceria também da indústria de fazer filtros exaustores fabricados com materiais da própria região. Então, isso já tem ajudado essas pessoas a diminuir. Qualquer tipo de gás tóxico, né, contato com gases, solventes, tudo isso que é inalado, daí a importância de quem trabalha com qualquer tipo de pó fino, utilizar as máscaras específicas, né, a parte de medicina preventiva do trabalho, em qualquer indústria que trabalha com pós finos. E aí vou citar alguns exemplos: a famosa telha brasilite, jateamento de areia, fuligem de ferro. Tudo isso tem o funcionário, ele precisa, o colaborador, ele tem que estar muito bem protegido com a máscara profissional determinada pela engenharia do trabalho. O cuidado com fumaça de fogão a lenha, como eu já havia comentado. Os fumantes, né, tanto ativos quanto passivos, a gente sabe que o fumante passivo, em até 10% das vezes, ele vai desenvolver doenças pulmonares relacionadas ao uso do cigarro do colega ali do lado, do parceiro. Os cuidados com todo tipo de solvente, que inalar poeira de tinta ou solvente. Então, são situações que podem ser prevenidas, a maioria delas com a ajuda da medicina do trabalho. Então, para cada função que trabalhe, cada colaborador que trabalha com um tipo desse de função precisa ter o equipamento de proteção adequado, né, para não inalar. As pandemias causadas pelos vírus respiratórios têm sido uma constante, então o que a gente orienta sempre que sintomas gripais,
haja uma proteção com o uso de máscara, você que está se sentindo gripado, usar máscara para não contaminar os demais, né, principalmente dentro da sua casa, da sua residência. Então, são princípios básicos que a gente tem que ter para a prevenção de doenças pulmonares. Tá? E, finalmente, poluição. Né? A poluição, né, tem se tornado um agente causal de muitas doenças no âmbito mundial. Ô, doutor, eu tenho visto por várias vezes, ainda dentro dessa tela-tema, que as pessoas aparentemente estão se cuidando mais. Nós vemos as academias cheias. Hoje de manhã, por exemplo, eu já caminhei ali onde eu costumo, na calçadinha ali de Intermares. Tinham centenas de pessoas também lá fazendo uma maratona, caminhando. Eu estou notando uma preocupação, independente da idade, muito grande com a saúde. Será que estamos conseguindo isso, doutor? Ou é uma visão que eu estou tendo porque estou ali assiduamente cuidando também da saúde e caminhando? As pessoas estão mais prevenidas, mais cuidadosas, praticando mais exercícios. E aí, doutor? Bom, a gente tem alguns contrassensos, né? Sem dúvida nenhuma, tem havido uma busca maior pela atividade física, pela geração mais saudável, mas a gente tem os contrassensos ainda. Por exemplo, o uso do cigarro eletrônico é um desses. Muitas vezes você vê o jovem na academia fazendo caminhada, mas ele está usando o cigarro eletrônico e ele não tem nem noção da gravidade que aquilo pode trazer para ele. O Brasil hoje é um dos países do mundo com maior índice de obesidade, essa é outra preocupação enorme, isso aí vem o diabetes junto, então, saúde alimentar, caminhada, prática de atividade física, acaba que a gente que pratica vê uma amostra viciada, né? A gente vai se encontrar com quem também pratica, mas, infelizmente, o que a gente vê no mundo é aumento da obesidade, principalmente a obesidade infantil, aumento do diabetes, o estresse trazendo a hipertensão. A pandemia trouxe um outro agravante, que é a doença mental, né? Hoje, 30% da população do mundo tem algum tipo de agravante de doença, tem algum tipo de doença mental. Agora, por outro lado, a gente está vendo a população muito mais longeva, viver mais. E isso às custas de ferramentas de diagnóstico de novas doenças, diagnósticos precoces e também do tratamento. Lembrando que a gente acaba tendo que isso traz um custo muito maior, né? Se eu tenho novas tecnologias para diagnóstico e tratamento, isso encarece o custo da saúde como um todo. E se eu não previno as doenças como obesidade, diabetes e câncer, também tem um custo maior. Então, eu vejo que a saída para o mundo hoje, do ponto de vista de viver de forma saudável, é a busca na prevenção. Então, prevenção da obesidade, prevenção do diabetes, do estresse, das doenças mentais, e deixar realmente as tecnologias avançadas para permitir a longevidade dessa população. Acho que o que a gente tem que percorrer é isso daí. Tem que buscar, né, doutor? E como o doutor falou, eu reservei um espaço justamente para ampliarmos ainda mais em relação ao cigarro eletrônico. Os senhores, as senhoras, já agradecendo, notarão que a próxima tela-tema deve versar sobre isso, e no caso o Alex Neto já pode lançar aí, e vamos fazer um alerta ainda maior. Diz aí, a melhor escolha, obviamente, é não fumar. E uma coisa muito interessante, doutor, dentro dos blocos que já fizemos, eu fiz uma entrevista aqui, estou me lembrando, com o doutor Sebastião Costa, né, que nós falamos durante toda a entrevista de forma específica sobre os malefícios do cigarro eletrônico, e a coisa, eu posso dizer, que está seríssima, viu, doutor? Por quê? As estatísticas são de cada 5 jovens, pelo menos um está usando o cigarro eletrônico. E isso trará consequências terríveis. Já está trazendo, já há fundamentação, já há literatura, né? Quando a gente começa a analisar várias ações nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E, doutor, o que devemos fazer? Porque a lei proíbe, né? Se a gente for no âmbito da lei, a lei proíbe. Mas quando eu fiz o programa aqui, até entreguei ao Ministério Público, eu com muita facilidade, eu detectei vários locais de venda aqui em João Pessoa, inclusive delivery, 24 horas de entrega do cigarro eletrônico. Portanto, é uma coisa que
temos que realmente bater nessa tecla uma vez aí e também exigir das autoridades. Além de tudo, é proibido. É proibido, está na lei. E, doutor, é uma coisa assim, seríssima, né? Você vai para uma festa, você entra num barzinho, se ali tem, por exemplo, 10 jovens, pelo menos 5 estão com o cigarro eletrônico. E aí, doutor Petrúcio? Vamos lá. Primeiro do cigarro convencional, né? Nós temos hoje no Brasil um dos melhores programas do mundo de cessação do tabagismo. O doutor Sebastião, que você comentou, é um baluarte no tratamento do tabagismo aqui em João Pessoa, inclusive fornecendo remédio pelo SUS, né? Os programas de cessação do tabagismo hoje do Brasil são fantásticos. Vamos historiar um pouquinho. Década de 50, o estímulo ao uso do cigarro. Se a gente pega os gráficos de literatura, eles são muito nítidos. Você tem um pico do uso do cigarro e 20 anos depois você tem um pico da incidência de câncer de pulmão. Então, nós conseguimos, ao longo dos anos, nos últimos 20, 30 anos, com todo o trabalho do Ministério da Saúde, campanhas de prevenção, diminuir de 20% para 15% a população adulta que usa o cigarro convencional. Então, nós conseguimos isso de forma fantástica. Só que agora, nos últimos 5 anos, a explosão do vape, do cigarro eletrônico. E aí vem o mais grave, né? Primeiro deles, experimenta-se mais cedo, por volta de 15 anos. De cada 5, 1 utiliza, de cada 5, 2 já experimentaram. Terceira coisa, contrabando. Então, é como você comentou, eu não falo mais nem de política, nem de justiça, porque essas coisas eu não comento mais. Mas como é que eu tenho entrega de delivery, ponto de venda de algo que é contrabandeado, e a lei diz que tem prisão de 3 a 6 meses para quem contrabandeia? Segundo, nenhum tipo de regulamentação pela Agência de Vigilância Sanitária Anvisa. Ou seja, você que tem 15 anos, eu não vou nem falar para o adolescente que ele não tem nem noção do que ele está fazendo, mas para o pai dele. Você tem noção do que o seu filho está aspirando naquilo ali? Porque ninguém no mundo tem. Ninguém no mundo sabe o que está naquele cigarro, porque se eu não tenho regulamentação ali, pode ter qualquer coisa que você imaginar. Segunda coisa, esses cigarros funcionam como? Gerando altas temperaturas de vapor, eles queimam o pulmão. Hoje, nos Estados Unidos, já se torna uma das principais causas de transplante de pulmão o uso do cigarro eletrônico, em pacientes jovens abaixo de 30 anos. Olha o impacto de custo de saúde e do custo de vida desses pacientes. Transplantar pulmão, além de caríssimo, você pôs um carimbo lá, ele vai viver no máximo mais 5, 10 anos. Então, é uma terapia de última opção. Quarta coisa, não vejo nenhum programa de prevenção, até porque, se o Estado não permite, como é que ele vai fazer um programa de prevenção ou de desincentivo ao cigarro? Verdade. Ele sequer assume que aquilo existe no território dele. Eu não tenho nenhuma política de fiscalização, não tenho nenhuma política de repressão, não tenho nada, absolutamente nada. Então, vai ter que caber nos pais a vigilância sobre esses adolescentes, esses filhos adolescentes. Infelizmente, mais uma função para o pai, que vai ter que ficar em cima com muita conversa e exemplificando. E olha o que é mais grave, se você fizer essa pergunta dentro de uma sala de alunos de medicina, 50% deles usam ou já utilizaram cigarro eletrônico. É sério, e eles não se sentem fumantes. Aquilo para eles não é cigarro. Então, veja a gravidade disso. Já tem cartuchozinhos desses que se colocam no cigarro, no cigarro eletrônico, onde já se identificou 50 vezes mais quantidade de nicotina do que no cigarro convencional. Então, o índice de dependência é muito, muito, muito maior do que o cigarro convencional. Fábio, para mim hoje é talvez a questão de saúde pública mais grave que a gente vai enfrentar, porque as repercussões disso virão nos próximos 20 anos. Elas não estão vindo agora, elas virão nos próximos 20 anos. Então, assim, precisa haver uma ação enérgica do Estado. Se ele não tem controle no contrabando, que pelo menos regularize isso de alguma forma, que eu sou contra, mas, enfim, o problema está aí, alguém vai ter que tomar alguma posição. E, até lá, cabe a nós, como pais, orientar nossos filhos da gravidade desse cigarro, da gravidade do cigarro. Doutor Petrúcio Sarmento, eu tenho, de forma reiterada, feito programas, como eu falei, abordando, vendo a seriedade disso.
o olhar que os pais têm que ter, já que as autoridades não estão tendo. É uma coisa, vamos dizer, escancarada. Olha, às vezes, doutor, eu me reservo muito em dizer algumas coisas. Hoje eu convivo muito, até por essa interface que o programa criou, eu vou muito a hospitais, né? Eu vivencio as minhas entrevistas, eu faço as pré-entrevistas. Eu tomo como exemplo agora, eu estou me lembrando, recentemente, eu acho que até falei aqui, eu fui fazer uma visita, eu já entrevistei ele, o diretor-geral do Hospital da FAP, em Campina Grande, o doutor Derlópidas, que inclusive é uma referência para toda aquela área no tratamento do câncer. E quando a gente vê dentro de uma unidade hospitalar, que eu vi, eu estou dizendo o que eu vi, os casos de câncer de pulmão, eu vou dizer, doutor, tem algumas coisas que as pessoas, os pais desses adolescentes que estão maciçamente usando, era muito importante que eles estivessem aqui, ali. Olha, pai, veja o que pode acontecer, porque é uma coisa que está sem controle, é uma coisa que os danos já são e serão terríveis, não é, doutor? Perfeito, o controle não existe, os danos já acontecem. Tem um artigo grande publicado, uma lesão, um lote desses cigarros nos Estados Unidos que causou a morte de 20 adolescentes, né, por infecção, por lesão aguda do pulmão. Queimou o pulmão, não conseguiu fazer troca, destruiu o pulmão e foi a óbito. Então, assim, é uma coisa gravíssima. Me preocupa imensamente o tamanho que se tornou o problema, a falta de qualquer tipo de enfrentamento, seja da justiça, seja do Estado. Ninguém, é como se aquilo não existisse, colocasse o problema de lado. Só que essa conta vai chegar, e vai chegar para a saúde suplementar, e vai chegar para o SUS, porque essas pessoas vão ficar doentes, e não vai ter jeito, vai ter que se tratar. Então, assim, está se perdendo o tempo de tomar algum tipo de iniciativa, e até lá a gente só tem que apelar para os pais, né? Porque é muito difícil um adolescente, no grupinho dele, na maioria das vezes, ter consciência de não utilizar. Então, tem que apelar para os pais para fazer um trabalho de prevenção para o não uso desses... Tudo que a gente conquistou ao longo de 20 anos em reduzir o cigarro convencional, em 5 anos nós perdemos tudo, completamente. E aqui não vamos nos cansar em trazer esse tema, as vertentes dele, alertar e abordar. No leque de anunciantes aqui, com muito orgulho, nós temos também a área PET. Eu estou me referindo nesse momento à NAVE. A NAVE é um núcleo veterinário que é comandado por um médico excepcional, que se chama Dr. Edson Mauro. Está aí, NAVE, Núcleo de Atendimento Veterinário Dr. Edson Mauro. Vocês vão notar na imagem, está aí o grandioso doutor. Estive essa semana lá com o doutor, até porque no mês de novembro, agora, o próximo, ele vai retornar em uma nova entrevista, e a primeira entrevista que eu fiz com ele, a única, ele trouxe um cão dele, um cachorro que verdadeiramente causou uma sensação, né? Porque o cão dele está pesando 68 quilos. E ele esteve aqui no estúdio. Vocês estão vendo aí nas imagens, vamos dizer, várias comorbidades que também atingem os animais. E hoje já são cerca de 170 milhões de animais de estimação no Brasil. Lá na NAVE, os cuidados, quando ocorre uma cirurgia e precisa de uma internação, eles se dão por 24 horas. Portanto, tenham certeza, o que cabe à área animal ou PET, você tem uma grande clínica à disposição, com equipe excelente e à frente um médico extraordinário. Inclusive, quando ele vier no programa, ele vai falar sobre essa doença tão culpando demais os gatos, mas ele vai esclarecer tudo aqui no mês de novembro. Inclusive, eu combinei com o doutor Mauro para a próxima entrevista, onde ele estará aqui ao vivo. Ele vai vir
com uma especialista que trabalha na equipe dele também em gatos. E atenção, se o Alex puder colocar aqui na visualização minha, uma coisa que eu vou dizer aqui já para causar sensação, porque são duas ações que nós vamos ter no mês de novembro. Uma que será a da cobra, que vai vir do Répteis da Caatinga. Uma cobra que mede 7 metros, uma serpente, né, asiática, que está pesando 115 quilos. Nós vamos ter ela aqui também no mês de novembro. E a outra, se referindo aos gatos, vai ser com a entrevista com o doutor Edson Mauro, aonde, com a especialista na área de gatos, vai trazer aqui um gato que é uma coisa extraordinária. Eu já vi o gato, é uma coisa que vai causar uma sensação enorme e pela primeira vez na TV mundial. Portanto, se você pensar numa grande clínica na área PET, com certeza a nave sob o comando do doutor Edson Mauro. Nós estamos quase no final e ao vivo do programa Saúde Master nessa edição sensacional. Uma edição maravilhosa, dedicada, obviamente, ao público que passa a perceber, a aprender, e aqui fazemos a nossa função em salvar vidas através da informação, mas com um grande médico, o doutor Petrúcio Sarmento, que realmente é assim, a atuação dele, o campo, a amplitude, é algo admirável. Vamos ver se já temos aí uma próxima tela-tema, que será praticamente a tela-tema final, e a partir daí, logicamente, o doutor vai repetir todos os indicativos necessários. Doutor Petrúcio, diz aí, sintomas indicativos de câncer de pulmão. Em que momento eu tenho mesmo que me preocupar? Esse é o grande problema. Quando o câncer de pulmão vem dar sintoma, e essa maior preocupação que nós temos em não esperar os sintomas acontecerem, ele só dá sintoma quando ele já percorreu 3/4 do processo dele. Então, quando ele chega a dar sintomas, certamente você tem uma doença já avançada, com raríssimas exceções. Por isso que não dá para esperar os sintomas. O que tem que se fazer, de fato, é a busca pelo diagnóstico precoce. E aí é onde entra todo aquilo que nós já falamos sobre o programa de rastreamento. Então, 50, 80 anos, fuma ou já fumou, procurar o seu médico e diz, olha, eu preciso fazer uma tomografia de rastreamento de câncer de pulmão. Mas quando esses sintomas aparecem, quais são? O mais preocupante, que mais leva ao médico, a busca pelo médico, é a saída de sangue durante a tosse, chamada de hemoptise. Mas não é o mais comum. O mais comum é a tosse, né? E muitas vezes essa tosse, o pessoal fica lá um mês empurrando, se automedica, vai em outro tipo de médico, enfim, não dá muita bola para isso. Mas o principal sintoma do tumor de pulmão é a tosse. Infelizmente, só vem na época mais avançada. Falta de ar, perda de peso, escarro com sangue, rouquidão, são os mais frequentes. O que mais leva ao médico é a saída de sangue durante a tosse, e o mais comum de todos é a tosse. Infelizmente, quando nós vimos apresentar esses sintomas, eu já tenho praticamente 3/4 da doença percorrido, e o meu diagnóstico é muito possível que seja realizado um diagnóstico já na fase mais avançada, sem muitas opções de tratamento. Mesmo depois de a gente ter tantas novas drogas nos últimos 5 anos, não é um paciente que praticamente não vai ter a chance nenhuma de cura e com grande possibilidade de não estar mais vivo no ano seguinte. Então, não espere esses sintomas acontecerem. Volto a repetir. Procure o seu médico para realizar a tomografia de tórax se você estiver entre 50 e 80 anos e tiver fumado até recentemente. Então, essa é a sugestão que nós sempre damos. Doutor Petrúcio, eu tenho certeza que nesse final de programa Saúde Master, tudo está conectado com o início, porque começamos falando da importância do check-up e o senhor ressaltou muito bem que a nível precoce é onde você pode evitar um dano muitas vezes maior. Aí, doutor, nesse contexto,
Quando se dá o diagnóstico de um câncer de pulmão, sempre um momento, vamos dizer assim, muito assustador, doutor? Sempre, né? Não tem como não ser, porque ninguém espera por aquilo, é o inevitável. Mas o que é que eu digo sempre para os pacientes? Feliz daquele que consegue fazer esse diagnóstico na fase inicial. É o que eu digo toda vez, quando ele... Às vezes você tem que contar com muita preocupação ali, e ele se choca, mas eu ainda fico muito feliz quando eu consigo dar esse diagnóstico, que seja uma lesão muito pequenininha, que ele vai ficar curado. E o que eu digo para ele, olha, graças a Deus que nós conseguimos pegar esse tumorzinho tão pequenininho, porque de cada 100 pacientes que chegam aqui, só 10 têm essa chance, o senhor está sendo um deles. Então, é isso que a gente espera, lógico, nunca espera dar essa notícia, mas espera que sempre que precise ser dada essa notícia, que a gente dê, diagnosticando a lesão na fase muito inicial, com a chance de cura altíssima, né? Essa é a nossa expectativa. Doutor Petrúcio Sarmento, eu quero agradecer assim de coração imensamente a valorosa presença do senhor. Eu sou um admirador do trabalho do senhor. Eu tenho certeza que o público, muitos, já conheciam, já conhecem essa atuação. E os outros milhares, né, que passaram a conhecer e que irão conhecer, o programa nunca acaba, eu tenho certeza que viram o valor de um grande homem, um grande médico, dedicado a essa causa maior, com tantas habilidades em salvar vidas. Eu quero agradecer mais uma vez de coração e deixar o senhor muito à vontade. O Sistema Master de Comunicação sempre estará à disposição através aqui do programa Saúde Master para as considerações finais, e queria também que o senhor exaltasse o Instagram, os locais de atendimento. Muito obrigado, doutor. Bom, primeiro eu que agradeço, parabenizo a você pelo programa Saúde Master, fantástico. Essa é uma oportunidade que poucas pessoas teriam no mundo, né, de ter uma conversa tão longa sobre vários assuntos que a gente vê aqui toda semana. Segundo, parabenizar o público, né, que nos assistiu aqui e agradecer a audiência. Bom, locais que podem me encontrar, eu atendo aqui em João Pessoa, numa clínica chamada Grutórax, fica ali no bairro dos Estados, na Oncovida. Em Recife, no Real Hospital Português. Tenho consultório também no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que vou muito pouco agora, que estou mais dedicado para cá. E na Universidade Federal da Paraíba, onde exerço minha atividade como médico assistente e como professor. Então, agradeço mais uma vez a todos, agradeço a oportunidade, parabenizo a TV Master e a todos vocês. Doutor, aí o Instagram... O Instagram é @Petrúcio Sarmento. Pronto, o Instagram também, outro caminho, outra vertente de comunicação. Muito obrigado mais uma vez. E assim estamos encerrando, eu posso dizer, mais outra edição histórica